Será que já paramos para pensar no que Deus é capaz de realizar através da pessoa mais frágil, no momento mais sombrio? Será que esquecemos daquele Deus que transforma escondidos em guerreiros e impossibilidades em vitórias? O livro de Juízes retrata um dos períodos mais conturbados da história de Israel. As Escrituras mostram um povo preso em um ciclo constante: obediência, rebeldia, opressão e clamores desesperados por libertação. Uma época marcada por instabilidade, medo e um declínio espiritual sem fim. Nesse cenário de caos, Deus chama um homem que se escondia em um lagar de vinho, alguém que se considerava o menor de sua família, um homem que jamais imaginaria ser líder. Seu nome era Gideão. Esta é a história dele. Uma narrativa sobre medo, fé, fracasso e, acima de tudo, sobre um Deus que age por meio de vasos improváveis para revelar seu poder incomparável. Vamos caminhar com atenção e reverência pelos capítulos 6 a 8 de Juízes e observar como o Senhor transforma um homem comum em um instrumento de propósito extraordinário. Se essas palavras tocaram seu coração, reserve um instante para responder. Compartilhe este relato com alguém que precise de coragem hoje, assista a mais reflexões baseadas nas Escrituras, e nos comentários, digite 77 como um simples ato de declarar que escolhe a fé em vez do medo. A história de Israel em Juízes 6 começa em meio à escuridão e às consequências de suas escolhas. O povo havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, e por 7 longos anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Essa linguagem não é casual. O sofrimento era resultado direto de terem se afastado do Deus que os libertara do Egito. Durante 7 anos, Midian os dominou. O texto descreve os inimigos como uma praga de gafanhotos, uma imagem de destruição avassaladora e implacável. Eles devastavam a terra, consumiam as colheitas, roubavam os rebanhos e deixavam o povo sem recursos e sem dignidade. Uma nação antes próspera agora estava reduzida à miséria. Pessoas que haviam vivido confiantes sob Josué agora se encolhiam de medo, escondidas em fendas de montanhas, cavernas e fortalezas. Israel respirava, mas não vivia de verdade. É nesse clima de medo e escassez que a narrativa bíblica foca em um homem, Gideão. Não o encontramos em um campo de batalha, nem em posição de força, mas sim em um lagar de vinho. Ele malhava trigo em um espaço apertado e escondido, fazendo em segredo o que deveria ser feito às claras, em uma eira. O lagar se torna símbolo da humilhação de Israel. O povo de Deus agora se via obrigado a sobreviver nas sombras, tentando proteger o pouco que restava. E é justamente nesse lugar improvável que o anjo do Senhor aparece e o saúda com palavras surpreendentes: "O Senhor está contigo, valente guerreiro." Para Gideão, essas palavras não faziam sentido. Ele não se sentia valente, muito menos um guerreiro. Estava escondido, trabalhando em silêncio, evitando chamar a atenção. Mas Deus não fala com base no que Gideão é, e sim no que ele pretende fazer através dele. A reação imediata de Gideão é de sinceridade: "Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu?" Ele expressa a pergunta que todo crente em sofrimento já fez: se Deus está presente, como entender a dor, a perda e o aparente abandono? Gideão recorda os feitos grandiosos de Deus no passado e os contrasta com sua realidade atual. Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Deus não responde com explicações. Ele responde com um chamado: "Vá com a força que você tem e liberte Israel das mãos de Midian." Não sou eu quem o envia. Em vez de resolver todas as dúvidas, Deus dá a Gideão uma missão e a âncora em sua própria autoridade. Gideão, então, expõe sua inadequação: "Meu clã é o mais fraco de Manassés, e eu sou o menor da minha família." Ele se avalia pelos padrões humanos e não encontra nada de impressionante. A resposta de Deus é simples e decisiva: "Eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas." Deus começa onde Gideão é fraco. O ponto de virada não está na força do homem, mas na presença do Senhor. Em um tempo de sofrimento nacional e medo pessoal, a promessa "Eu estarei com você" se torna o alicerce do chamado de Gideão e o início da libertação de Israel. Após ouvir o chamado divino, Gideão não avança com ousadia. Ele treme. O texto revela seu coração de forma clara. Ele pede um sinal para confirmar que era realmente o Senhor quem falava com ele.
Não era uma prova de arrogância, mas uma busca por segurança em meio à sua fragilidade. Gideão prepara uma oferta, um cabrito, pães sem fermento e uma porção de farinha, e a coloca sobre uma rocha, seguindo as instruções do anjo. Então, em um momento que une a pequena fé de Gideão ao grande poder de Deus, o anjo toca a oferta com a ponta de seu cajado. Fogo irrompe da rocha, consumindo a carne e os pães. O sinal é inconfundível. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava ali, agindo e falando. Somente então Gideão compreende plenamente com quem havia se encontrado. O texto registra seu clamor: Ah, Senhor Deus! Viu o anjo do Senhor face a face. Ele teme que esse encontro signifique sua morte, ecoando a crença comum de que ninguém poderia ver Deus e continuar vivo. Sua reação é de terror genuíno diante da santidade. Mas a resposta de Deus não é de ira, e sim de consolo, paz. Não tenha medo, você não morrerá. Em meio ao medo de Gideão, Deus fala paz e preserva sua vida. Gideão responde construindo um altar ali e o chama de "O Senhor é paz", marcando o lugar onde o medo encontrou a promessa de tranquilidade. No entanto, o chamado sobre a vida de Gideão não podia ficar restrito a sinais particulares e conforto pessoal. Naquela mesma noite, o Senhor lhe dá uma ordem concreta. Ele deveria tomar o novilho de seu pai, derrubar o altar de Baal que pertencia à sua família, cortar o poste sagrado ao lado dele e erguer um altar adequado ao Senhor no alto do monte. Era um confronto direto com a idolatria em sua própria casa e comunidade. Gideão obedece, mas o texto é honesto ao mostrar como ele o faz, porque tinha medo de sua família e dos homens da cidade, fez isso à noite, e não de dia. Sua coragem ainda não era pública ou ruidosa. Mesmo assim, as Escrituras chamam isso de obediência. Mesmo tremendo, ele fez o que Deus ordenou. Quando a cidade descobre o que aconteceu, exigem a morte de Gideão. O altar de Baal estava destruído, o poste sagrado derrubado, e um novo altar ao Senhor ocupava seu lugar. Nesse momento de tensão, o pai de Gideão, Joás, surpreende a todos com suas palavras. Ele questiona a multidão: vocês vão defender Baal? Vão salvá-lo? Se Baal é realmente um deus, que se defenda quando alguém destrói seu altar. Com isso, o conflito se inverte. Gideão recebe um novo nome, Jerubaal, que significa que Baal contenda com ele. O próprio nome se torna um testemunho. Gideão começou com medo, pedindo sinais e agindo nas sombras, mas através de um ato de obediência custosa, agora era conhecido como o homem que enfrentou Baal. A coragem neste capítulo não surge pronta e acabada. Ela se constrói passo a passo, sob a pressão do medo, sustentada pelo Deus que diz: paz. Não tenha medo. A partir de Juízes 6:36, a narrativa desacelera e mergulha em um momento de profunda intimidade. Pode atribuí-la à força humana ou à astúcia militar. A estratégia não é um ataque frontal, mas uma encenação cuidadosamente orquestrada para revelar o poder de Deus. Quando a noite cai, os 300 homens se posicionam ao redor do acampamento midianita. No momento combinado, eles quebram os cântaros, revelando as tochas, tocam as trombetas e gritam: espada pelo Senhor e por Gideão. O som repentino, a luz súbita e o clamor ecoando de todos os lados criam uma ilusão de um exército imenso. Os midianitas, já assustados pelo sonho que haviam interpretado, são tomados pelo pânico. Em meio à confusão, Deus faz com que se voltem uns contra os outros, e o acampamento inteiro entra em desordem. Os que não são mortos pela própria espada fogem em desespero, perseguidos por Gideão e seus homens. A vitória não vem pela força das armas, mas pela intervenção divina. Os 300 não lutam no sentido tradicional, eles nem sequer desembainham suas espadas. A batalha é vencida antes mesmo de começar, porque Deus já havia entregado o inimigo nas mãos de Israel. O que parecia fraqueza se torna a maior demonstração de poder. Um punhado de homens, com tochas e trombetas, derrota um exército incontável. Mas a história não termina com a vitória militar. Em Juízes 8, Gideão é confrontado com as consequências de seu chamado. Os efraimitas, uma tribo poderosa, chegam tarde à batalha e questionam por que não foram convocados desde o início. Sua reclamação revela uma ferida mais profunda,
o ciúme e a divisão entre as tribos de Israel. Gideão, porém, responde com sabedoria. Em vez de revidar com orgulho, ele apela para a humildade. O que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não é melhor do que toda a colheita de Abiezer. Com essas palavras, ele desarma a tensão e transforma uma possível rivalidade em reconhecimento mútuo. A narrativa, então, se volta para a perseguição aos reis midianitas, Zeba e Zalmuna. Gideão e seus 300, exaustos e famintos, pedem alimento às cidades de Sucote e Peniel, mas são recusados. A recusa não é apenas uma falta de hospitalidade, é uma traição. Essas cidades israelitas preferem preservar sua segurança a apoiar aqueles que arriscam tudo pela libertação de Israel. Gideão, porém, não age por vingança imediata. Ele promete voltar e punir os líderes de Sucote e derrubar a torre de Peniel, mas só o faz depois de capturar os reis midianitas. Quando finalmente encontra Zeba e Zalmuna, Gideão os interroga. Eles confessam ter matado seus irmãos no Monte Tabor. Ao ouvir isso, Gideão ordena que seu filho mais velho, Jéter, os execute. Mas o jovem, ainda inexperiente, hesita. Então, Gideão mesmo empunha a espada e os mata. A cena é brutal, mas revela algo sobre a natureza da liderança. Gideão não delega a responsabilidade que é sua. Ele assume o peso do julgamento, mesmo quando isso exige força física. No entanto, o capítulo 8 também mostra o início de um declínio. Gideão recusa o pedido dos israelitas para governá-los como rei, dizendo: "O Senhor reinará sobre vós." Sua resposta parece nobre, mas logo em seguida ele pede ouro e joias dos despojos da batalha. Com esse ouro, ele faz um éfode, um objeto de culto, e o coloca em sua cidade, Ofra. O que começa como um símbolo de gratidão se transforma em um laço de idolatria. O povo de Israel, que deveria adorar somente a Deus, passa a se prostrar diante do éfode, e ele se torna uma armadilha para Gideão e sua família. A ironia é dolorosa. O homem que derrubou o altar de Baal, que ouviu a voz de Deus e liderou uma vitória impossível, termina sua vida deixando um legado de idolatria. Gideão, que começou com medo e insegurança, experimentou o poder de Deus de maneira extraordinária, mas não conseguiu sustentar essa dependência até o fim. Sua história não é apenas sobre coragem ou fé inabalável, é sobre a fragilidade humana e a misericórdia de um Deus que continua trabalhando, mesmo quando seus servos tropeçam. O livro de Juízes não romantiza seus heróis. Gideão não é um modelo perfeito, mas um retrato honesto de como a fé se constrói, às vezes, se desfaz. Sua vida nos lembra que a obediência não é um ato único, mas uma jornada diária. E, acima de tudo, que Deus não desiste de nós, mesmo quando nossa fé vacila. Toda a sua fragilidade, Ele pode usar qualquer um de nós. A história de Gideão não termina com uma lição de superação, mas com um convite à reflexão: até onde vai nossa confiança quando Deus nos pede o impossível? A batalha contra Midian não foi vencida pela força humana, mas pela disposição de obedecer, mesmo quando o plano parecia absurdo. 300 de homens, tochas escondidas em cântaros, trombetas e um grito: eis a estratégia divina. Não havia lógica militar, apenas a certeza de que, quando Deus ordena, até o improvável se torna possível. A lição não é sobre o tamanho da nossa fé, mas sobre a direção em que a apontamos. O episódio das cidades de Sucote e Penuel revela outro aspecto da jornada de Gideão, a fadiga da fé. Após dias de perseguição, seus homens exaustos pedem pão, e a resposta é um silêncio cruel. Vocês ainda não capturaram os reis de Midian, zombam. A rejeição dói porque vem de quem deveria ser aliado. Gideão, porém, não se detém. Ele avança, derrota os últimos inimigos e só então volta para cumprir o que prometera: disciplina para Sucote, destruição para Penuel. A justiça aqui não é vingança, mas restauração da ordem. Deus não tolera a indiferença daqueles que deveriam sustentar seu povo. A captura de Zeba e Zalmuna traz à tona uma dimensão ainda mais íntima da história. Esses reis haviam matado os irmãos de Gideão no Monte Tabor. Quando Gideão os confronta, a pergunta não é apenas sobre vitória, mas sobre luto. Eram esses os homens que vocês mataram? Ele indaga ao filho mais velho, que se recusa a executá-los. A responsabilidade, então, recai sobre Gideão.
Não há como separar o líder do homem ferido. A justiça, nesse momento, é pessoal e coletiva, um lembrete de que as batalhas de Deus muitas vezes atravessam nossas dores mais profundas. O desfecho político da história é um dos mais reveladores. Quando os israelitas oferecem a Gideão o trono, reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, ele recusa com uma frase que deveria ecoar para sempre: não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará. O Senhor reinará sobre vocês. É uma declaração de fé, mas também um prenúncio de tragédia. Porque, no mesmo fôlego, Gideão pede ouro dos despojos e faz um éfode, um objeto que deveria ser um memorial da vitória de Deus, mas se torna uma armadilha. Israel se prostitui diante dele, e o próprio Gideão cai na cilada que tentou evitar. Aqui está o paradoxo: o homem que rejeitou a coroa constrói, sem perceber, um ídolo. O líder que ensinou Israel a depender de Deus acaba criando um novo ponto de adoração. A paz de 40 anos que se segue é real, mas superficial. Sob a superfície, as rachaduras já se alargam. Gideão tem muitas mulheres, 70 filhos e um filho bastardo chamado Abimeleque. Meu pai é rei, um nome que carrega a ironia de uma promessa não cumprida. A casa que um dia proclamou o Senhor reinará agora vive à sombra de um poder que nunca deveria ter existido. Quando Gideão morre, o texto é seco: morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás. Não há lamentos, não há heróis imortais. Apenas um homem que serviu, tropeçou e foi usado por Deus apesar de si mesmo. E então, como um relógio que volta ao ponto inicial, Israel esquece. Esquece o Senhor, esquece a família de Gideão, esquece tudo o que foi feito por eles. O ciclo recomeça: idolatria, opressão, clamor e um novo juiz que Deus levantará, não porque o povo mereça, mas porque ele é fiel. A história de Gideão nos confronta com perguntas incomodas. Quantas vezes, como ele, começamos com o coração disposto, mas nos desviamos pelo caminho? Quantas vezes confundimos nossos próprios planos com os de Deus? E quantas vezes, como Israel, trocamos a gratidão pela indiferença assim que a crise passa? A narrativa não nos oferece respostas fáceis, mas um espelho. Mostra que a fé não é uma linha reta, mas um caminho sinuoso, cheio de avanços e retrocessos. E que, no fim, o que importa não é a perfeição do nosso passo, mas a fidelidade daquele que nos segura quando tropeçamos. Gideão não foi um herói por suas qualidades, mas por sua disponibilidade. Ele questionou, duvidou, vacilou, e ainda assim, Deus o chamou de homem valente. Isso nos lembra que o chamado divino não depende do que temos a oferecer, mas do que ele pode fazer através de nós. A mesma voz que disse a Gideão: eu estarei contigo, sussurra para cada um de nós hoje. A questão não é se somos fortes o suficiente, mas se estamos dispostos a levantar a tocha, mesmo quando tudo parece escuro. Porque, no fim, a vitória não é nossa. É daquele que transforma o medo em coragem, a dúvida em fé e a fraqueza em força. Apesar de todo o medo, da confusão e da fragilidade que carregamos, é justamente aí que Deus escolhe agir. Ele não espera que tenhamos tudo resolvido para nos usar no trabalho, na família, na igreja ou na comunidade. Pelo contrário, é na nossa limitação que sua força se aperfeiçoa. Quando nos apresentamos como somos, inseguros, imperfeitos, mas dispostos, ele transforma o ordinário em extraordinário. Antes de encerrarmos, vamos juntos em oração. Senhor, Tu és o mesmo Deus que encontrou Gideão em sua fraqueza. Toma a nossa pequena fé, a nossa obediência hesitante e usa-as para a Tua glória. Protege-nos da divisão, do orgulho e do afastamento de Ti. Que nunca nos esqueçamos da Tua fidelidade e que Te sigamos de coração aberto, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estarem aqui, por abrirem as Escrituras e por permitirem que esta mensagem se encontre com a sua história. Se este ensino tocou ou desafiou você de alguma forma, compartilhe-o com alguém que precise de esperança hoje. Deixe um comentário abaixo, basta escrever 77, como um sinal de apoio a esta mensagem e de disposição para dizer: Senhor, estou disponível. E se ainda não se inscreveu, convido você a fazer isso agora. Assim,
poderemos continuar caminhando juntos pela palavra de Deus, aprendendo a praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Senhor.